Boa noite, oficial, gente. Obrigado pela presença de todos a esse último debate sobre teste do ano. Será nosso último encontro, depois nós nos veremos de novo somente em fevereiro. O primeiro dos vários comentários e anúncios que quero lhes fazer eu queria parabenizar o professor Ricardo Duarte, que é o mais novo professor da UFRJ. Pedir uma salva de palmas a ele. Fica aqui o meu abraço, Ricardo. Parabéns. Tá? É, antes, né, agradecer a minha equipe, que me ajuda muito nas inúmeras tarefas. Esse é nosso evento 28, 20, 26, nosso evento 26 do ano. Então, foi um ano de muito trabalho, foi muito difícil, mas as dificuldades não se aproximaram da nossa felicidade de conseguir realizar todos os nossos sonhos, né, e oferecer os mais diversos cursos e eventos para nossos sócios e também para os colegas não sócios. Alguns avisos, depois eu volto para um agradecimento, mas comentando aqui sobre os próximos eventos, tá? A gente vai ter o, lá na UF, o Café com Residente, de 7h30 às 8h30, dia 5 próximo. Eu sei que é contramão para vocês, mas para quem puder estar conosco, vai ser uma honra recebê-los. Dr. Marcos César e a nossa R2, Isabela, vão fazer a apresentação de um caso clínico para a nossa discussão, tá? Tradicional. O curso de doenças do sono no Berkeley, no próximo dia 14 de dezembro, sábado, vai ter uma porção final prática. As vagas são limitadas, são apenas 50 vagas. Já oficializo para vocês que já não são 50 vagas, né? Já temos um determinado número de inscritos. Então, quem tiver interesse, eu sugiro que reservem, garantam, se inscrevam. Sinceramente, porque eu fico temeroso de passar pelo desconforto de alguém me solicitar vaga adicional depois e eu não vejo como dizer sim. Então, que a parte prática exige que a gente tenha um número limite máximo. Tá? Então, espero tê-los conosco lá. Não vai ser um curso só para o super especialista do sono, tá? Então, é um curso que tem a programação que servirá a todos. A parte final do curso, ele é prático, e antes dessa parte final, sim, é para o super especialista, mas antes disso, inicia com algo que é palatável até para os estudantes e depois pessoas como eu, né, que gosto do tema, gosto de aprender sobre o tema, inevitavelmente vejo pacientes no consultório e que não sou um subespecialista, absolutamente, não sou especialista em sono. Outro aviso que não passa? Não passa? Passa, por favor. Eu estava colando daí. O nosso podcast, né? O nosso podcast vai para o sétimo episódio. Esse vai ser sobre asma grave, o primeiro com convidado. O professor Tiago Bartolo vai estar com a gente. Ficou um pouquinho mais longo, mas eu acredito muito que vocês vão gostar. As pessoas estão assistindo, estão curtindo, estão elogiando, estão esquecendo uma coisa que só agora eu sei da importância. Eu preciso que vocês sigam o canal, assim, para receberem aí os próximos anúncios. É só se inscrever lá no YouTube para estar conosco. A gente vai variar os temas, já vou revelar aqui que o seguinte vai ser asma na emergência, depois a asma na infância e depois a gente vai migrar para a DPOC. Quero agradecer à AstraZeneca, não só por estar conosco apoiando esse evento, mas por todo o apoio recebido durante o ano.
e não são palavras ao vento, dentro de uma ética admirável, uma forma muito confortável de trabalhar, né, que não gera nenhum tipo de constrangimento. Então, obrigado, AstraZeneca, e aproveito para lembrar que está aberta a consulta pública do Benralizumab para que ele seja incluído no PCDT. Tá ali o QR Code, e é até dia 11, e eu sei que está todo mundo atarefado, que o final de ano tem um sprint final, mas dada a importância que nós tenhamos disponíveis para os nossos pacientes do SUS todas as medicações que a gente tem disponível na ANS, eu acho que por justiça social, é interessante que haja disponibilidade do arsenal terapêutico que nós temos, independente se o paciente é do SUS ou particular. É interessante que, por justiça, nós tenhamos a, a disponibilidade de todas as drogas para o tratamento de uma doença tão difícil que é a asma grave. Então, peço a colaboração de vocês. E esses são nossos doutores palestrantes de hoje, doutor Bruno Rangel, que vai falar sobre DPOC e risco cardiopulmonar, repensando estratégias de tratamento, e a doutora Márcia Murta, que vai falar sobre hipertensão pulmonar nas doenças pulmonares. Então, pode, faremos a primeira palestra, em seguida a segunda palestra, tradicionalmente, e depois o debate sobre tese, literalmente. A gente vai para as perguntas e respostas. Enquanto isso, algo um pouco injusto com os palestrantes, a gente vai degustando entradas e tudo termina bem, né? Eles estão sempre atrasados no prato, né? Ou quando o prato chega para o palestrante, ele se acelera porque ele fala, ah, está chegando a minha vez, mas tudo dá certo no final. Muito obrigado a todos. Bruno, tem a palavra. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Leonardo. Bem, queria agradecer também à AstraZeneca e agradecer a todos os participantes. Não tá ouvindo? Agora tá? Tá melhor? Mais alto, tá. Alô? Pronto? Tá. Eu vou falar um pouco mais alto, então talvez a minha voz ou o microfone, né? Então, agradecer a todo mundo que pôde comparecer hoje aqui, nesse dia quente e com tantos outros eventos. É um prazer estar com vocês aqui. Então, o título da aula hoje, né, para iniciar a nossa conversa, estou meio perdido aqui, Caí. Ah, pronto. Então, o DPOC e o risco cardiopulmonar, né? Repensão das estratégias de tratamento, e é uma aula para uma conversa, para provocar um debate mesmo acerca das referências e evidências que a gente tem atualmente. São meus conflitos de interesses, né? Uma breve introdução, né? O DPOC uma questão que tem um grande impacto de saúde, é uma grande causa de mortalidade no mundo, né? Os números são impressionantes, mais de 390 milhões de pessoas é, com DPOC no mundo. E a gente entende também que a estimativa é de que uma grande percentagem desses pacientes não tenham nem a confirmação diagnóstica, isso que é outro grande problema. Ela é a quarta principal causa de morte no mundo e a segunda causa mais comum de admissão em emergência em alguns países. E a gente tem que entender também que os pacientes com DPOC, eles morrem de causas respiratórias e também de causas não respiratórias. Então, esse aqui é uma representação de um comorbidoma, né? O DPOC e suas múltiplas comorbidades. As comorbidades que têm associação com, com a doença, então, representadas aqui nesse organograma, né? As comorbidades relacionadas, e as que têm maior impacto no controle da doença e mortalidade, elas ficam mais próximas do centro da figura, né? Então, a gente pode identificar aqui uma série de comorbidades, diabetes, anemia, ansiedade, depressão, mas as cardiovasculares aqui em vermelho, né? Hipertensão arterial, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca. Então, aqui as comorbidades cardíacas cardiovasculares, representando aproximadamente 40% dessas comorbidades que têm muita associação com o DPOC e o controle e não controle da doença.
Então, os objetivos principais do tratamento, claro, é a gente promover alívio de sintomas, melhora de tolerância, exercício, melhora do estado geral de saúde do paciente, e também prevenir progressão da doença, prevenir exacerbações e reduzir mortalidade. Então, a gente fala de redução de sintomas e redução de riscos, risco de morte e risco de exacerbações, né? Então, aquele conceito de exacerbação, né? O paciente que tem tosse ou dispneia, com aumento de produção de expectoração, e que esses sintomas têm início aproximadamente 14 dias, né? Até 14 dias. Essa é a marca registrada da doença. A maior parte dos pacientes com DPOC terá alguma exacerbação ao longo, da sua vida. E 20% dos pacientes aproximadamente que não tiveram uma exacerbação no ano anterior vão acabar cursando com uma exacerbação nos próximos 12 meses, né? E o maior fator de risco para uma exacerbação, a gente sabe, é uma exacerbação prévia. E as causas das exacerbações são múltiplas, né? 70, 80% das exacerbações têm etiologia infecciosa, mas a gente tem que lembrar também que existem exacerbações que são de causas inflamatórias, eosinofílica, eventualmente exposições ambientais não infecciosas, né? Infecções virais são relativamente comuns. Hoje em dia a gente consegue fazer uma gama de testagem para identificação de micro-organismos de vírus, né? E que as infecções bacterianas também são presentes aí, lembrar pneumococo, hemófilos e moraxella como principais agentes, né? Então, fatores de risco para exacerbação, primeiro lá são as exacerbações prévias frequentes, né? Mas claro que também tem o impacto da gravidade de prejuízo do F1 que esse paciente possui, o paciente que tem muitos sintomas bronquíticos, broncorreicos, uma idade mais avançada, e condições de comorbidade que esse paciente pode apresentar em associação com a DPOC. E o impacto disso? Qual o impacto, né, das exacerbações, né? A gente entende que esses pacientes podem cursar com declínio mais pronunciado do VF1, um aumento da dispneia, né, e piora da qualidade de vida, com maior declínio de estado de saúde habitual dele. E, por fim, um aumento de mortalidade, que é o que a gente precisa, evidentemente, cursar para evitar mortalidade nesses pacientes. Então, a exacerbação, ela vai muito além dos pulmões. Então, a gente tem que entender, se houver exacerbação, a gente precisa verificar o tratamento desse paciente, se está adequado, se é possível uma otimização dele. Porque as exacerbações, elas não devem ocorrer, entendendo que as exacerbações levam à morte. Então, reduzir as exacerbações para, consequentemente, reduzir a mortalidade da doença. Quando a gente fala em sintomas e exacerbações, a gente sabe que tem uma correlação com o paciente que é muito sintomático, ele está sujeito, provavelmente, ao maior risco de exacerbar. Aquele paciente que está sempre com tosse, produção de secreção, a gente tem que entender esse paciente como um candidato a um potencial risco maior de exacerbação, e a gente tem que atuar para evitar uma morte precoce desse paciente. Será que os sintomas respiratórios têm associação também com eventos cardiovasculares? Algumas evidências sugerem que sim, mas é uma interrogação ainda que a gente precisa de mais dados para entender completamente. Mas os eventos cardiovasculares também levam à morte precoce. A gente sabe que as exacerbações, se elas levam a eventos cardiovasculares, mas é possível também que eventos cardiovasculares levem à exacerbação. Também são dados que são foco de estudo atual. Então, o risco cardiopulmonar, que a gente fala, é o entrelaçar de todos esses fatores, de fatores sintomáticos, levando a exacerbações e eventos cardiovasculares. Parece que está tudo dentro de um pacote que a gente precisa evitar no paciente com DPOC para evitar a morte precoce. Então, existe uma relação estrita entre a doença cardiovascular e DPOC, né? A prevalência de doença cardiovascular muito grande, como eu mostrei lá no comorbidome, aqui mais uma vez representado, né? Doença arterial coronariana em 40% dos pacientes, hipertensão em 46%, insuficiência cardíaca em 20%, outras arritmias, aqui fibrilação atrial. Então, o paciente com DPOC, claro, é um paciente que foi exposto a uma carga tabágica, um paciente que tem fatores de risco para a doença cardiovascular também associada. Então, o que é o risco cardiopulmonar? O risco cardiopulmonar ele é descrito como risco de eventos respiratórios ou cardiovasculares graves em pacientes com DPOC. Então, o risco cardiopulmonar, a gente junta os eventos cardiovasculares e respiratórios. Então, eles não são limitados, mas aqui alguns exemplos, né? A exacerbação própria da DPOC, o infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, arritmia, e o óbito causado por qualquer um desses eventos.
Quais são os mecanismos potenciais, né, do risco cardiopulmonar causado pela DPOC? A gente entende como três fatores principais que contribuem para esse aumento de risco de eventos pulmonares e cardíacos. Primeiro, a inflamação. Inflamação é, própria pulmonar da DPOC impulsiona uma inflamação sistêmica, né, levando a danos ateroscleróticos no coração e na circulação. A hiperinsuflação, e aí, por um mecanismo mecânico, hiperinsuflação comprimindo o coração e reduzindo o débito cardíaco, e potencialmente também hipoxemia. Hipoxemia levando a hipertensão, possivelmente hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca direita. Então, três possíveis mecanismos muito bem estabelecidos como potenciais fatores mecanismos potenciais para o risco cardiopulmonar. Então, as causas cardiopulmonares são comuns do óbito dentro desse paciente com DPOC, e aqui uma análise, né, de um estudo que foi conduzido por pacientes acompanhados por 11 anos, né? E aqui a gente vê que os pacientes com DPOC que foram classificados com GOLD 2 e GOLD 3, se a gente for separar mesmo o paciente GOLD 2, a gente vê que a porcentagem de mortalidade total nesse grupo por causa cardíaca ela é muito significativa, maior que a porcentagem de mortalidade por câncer de pulmão e mesmo por causa respiratória. Quando a gente pega o GOLD 3 e 4, a gente já vê que as causas respiratórias aumentam significativamente, mas a mortalidade de causa cardíaca, ela não é desprezível, né? Isso um número de aproximadamente 15 mil pacientes. Então, entender que o paciente, mesmo que a gente entenda ele como um GOLD 2, ele tem um risco muito significativo. Então, essa outra avaliação, o risco de óbito, né, causado por qualquer evento cardiovascular no paciente com DPOC grave após um ano de uma exacerbação. O que a gente identifica aqui, ele fez foi feita a estratificação, né? Na verdade, isso aqui são uma composição de vários estudos. E aí, os pacientes foram analisados conforme períodos, né, para qual que era o risco daquele paciente após uma exacerbação grave de ter um evento cardiovascular grave, um óbito por todas as causas. Então, quando a gente estratifica por 1 a 7 dias, 8 a 14 dias, até um ano, né, e mais de um ano. A gente consegue identificar que o risco ele encontra-se aumentado por um ano, e todos com significância estatística. Aqui foram 6 estudos, 6, o acompanhamento mais prolongado, que houve menos estudos para fazer essa análise, mas até um ano, então, potencialmente, após uma exacerbação, o risco de um evento cardiovascular ele é aumentado nesse paciente. Claramente, ele vem decrescendo conforme a distância desse evento, mas ela é significativamente ela tem significância estatística nesse grupo, mesmo após um ano. Então, as exacerbações aumentam o risco de morte e apenas 50% dos pacientes estavam vivos após 3 anos e meio, né, aproximadamente, da sua primeira exacerbação. Esse dado é muito significativo, porque mesmo pacientes com exacerbação moderada, eles estavam sob um risco maior de mortalidade. Então, eventualmente, foi uma exacerbação que o paciente não demandou internação, mas isso também impactou em aumento de risco cardiopulmonar desse paciente, cardiovascular, né, por morte cardiovascular nesse caso, não cardiopulmonar. Então, o impacto da exacerbação vai muito além do pulmão, né? A gente entende isso, que o risco cardíaco está muito associado nesses pacientes DPOC, com DPOC, e o risco de síndrome coronariana aguda é mais que 2 vezes a chance do que a população habitual. E o risco de uma arritmia ou insuficiência cardíaca, 3 vezes, né? E evento de AVC também com uma frequência aumentada. Então, o impacto da doença tem que ser entendido, claro, e propagado como extrapulmonar. As internações graves, os pacientes apresentam eventos desculpa. Após internações por exacerbações graves, pacientes frequentemente apresentam eventos cardiopulmonares graves. Um quarto dos pacientes também não recebem o tratamento imediatamente após um evento cardiovascular. O que isso implica? Isso foi feita uma análise, na verdade, retrospectiva dos pacientes que tiveram eventos cardiopulmonares graves e não saíram com terapia adequada para o tratamento do DPOC. 25% dos pacientes é um número que é muito relevante. E nós, enquanto pneumologistas, precisamos trabalhar para que isso não siga acontecendo, né?
E essa classificação antiga do Gold, que eu gosto de relembrar, né, rememorar, que mudou lá em 2022, a gente sabe, dando um peso muito maior para as exacerbações, juntando os pacientes que exacerbaram com internação ou exacerbações moderadas, mais de duas exacerbações moderadas, eles foram entendidos de mesma maneira, mesmo que em relação a sintomas eles não tivessem as mesmas queixas, não fossem muito sintomáticos, dado o peso de que a exacerbação é, é, ela impacta muito e a gente deve levar mesmo em conta que o paciente não tenha tantos sintomas, ele é um paciente grave e precisa ser revisitado a terapia. Esse organograma também eu acho muito legal, porque isso aqui é muitas vezes o que é a realidade de quem faz saúde pública aqui no Rio de Janeiro, né? ICS Labo foi por muito tempo a possibilidade que os pacientes tinham de acesso, mas felizmente a gente já tem outras possibilidades de tratamento, né? Então, como a gente lida com esses pacientes que porventura ainda chegam para conosco, né? Eventualmente em uso lá do seu formoterol, budesonida, como que a gente pode lidar com eles, né? Então, os pacientes que têm exacerbação, a gente pode se guiar pela eosinofilia, né? Muitos têm discutido sobre isso, as evidências já mostram que a eosinofilia tem muita associação com exacerbação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas os pacientes o paciente que não tem tantos eosinófilos, ele acaba podendo ser um paciente que vai usar um labalão, mas o paciente que tem eosinófilos acima de 100, com exacerbações presentes, é um paciente que a gente já deve pensar em considerar a troca para terapia tripla, né? E mesmo que seja um paciente sem exacerbação atual, com boa resposta ao tratamento prévio, mas se ele for sintomático, também é um candidato aqui à tripla terapia. Então, o Gold traz também as intervenções, né, as intervenções terapêuticas que impactam em mortalidade. E ele separa, né, em intervenções farmacológicas e não farmacológicas, e as intervenções farmacológicas, ele põe a terapia tripla com estudos randomizados controlados com impacto em mortalidade, né? E depois ele fala de estratégia não farmacológica, então, assim, a única estratégia farmacológica é, de fato, terapia tripla, com impacto em mortalidade. Aí ele cita aqui duas referências, né, que a gente vai falar um pouquinho à frente. Então, a prevenção das exacerbações e redução da mortalidade na DPOC, uma revisão das evidências que a gente tem falando de budesonida, glicopirrônio e formoterol, né? Uma terapia tripla em dose fixa com um tratamento inalador, com Aerosphere, né? E aí vamos falar um pouquinho mais sobre a budesonida, né? O corticoide inalado, o formoterol e o glicopirrônio, explorando os dados do estudo Cronos, o estudo de fase 3 randomizado, que teve como desfecho, foi desenhado para avaliar o desfecho primário, a função pulmonar, o VF1, tá? Foi uma população estudada que incluiu 1.900 pacientes, e esse estudo foi dividido nos braços. Terapia tripla, né, com budesonida, glicopirrônio, formoterol, glicopirrônio, formoterol, budesonida, formoterol e budesonida, formoterol aberto um grupo de segurança, né, que foi acompanhado durante 14 dias. O que esse estudo encontrou, por fim? O grupo de pacientes com terapia tripla, budesonida, glicopirrônio e formoterol, que está aqui nesse marrom, ele teve uma área sobre curva de VF1 que foi comparável ao grupo Lama-LABA, né? Então, ao longo das 24 semanas, a diferença do VF1 comparado ao paciente que usava LABA com corticoide foi de 104 ml, enquanto o paciente que usava a diferença do VF1 contra o corticoide LABA foi de 91 ml. Então, esse estudo foi uma análise de área sob curva, né? Então, esses dois grupos, paciente de terapia tripla e LABA-LAMA, tiveram resultados muito semelhantes, com ganho relacionado a corticoide LABA. O Cronos também, num desfecho secundário, na verdade, ele avaliou a mortalidade. Ele foi desenhado para avaliação de função pulmonar. Mas o desfecho secundário que ele conseguiu encontrar também foi uma redução de mortalidade da terapia com budesonida, glicopirrônio e formoterol, uma redução de 52% quando comparado à LABA-LAMA, ou seja, aqui comparado à terapia dupla.
Então, o que teve de diferença aqui foi corticoide inalado. E o NNT para prevenção de uma exacerbação grave ou moderada foi de 3, um NNT assim, espetacular, né? NNT de 3. Enquanto a gente pensar em talvez uma estatina para evitar um evento cardiovascular mais que 100, 120, 150, acho que um NNT de 3 para evitar uma exacerbação, cada 3 pacientes que eu tratar, uma exacerbação é um dado muito bom. Esse gráfico aqui faz uma correlação da taxa anual de exacerbação conforme eosinofilia, tá? Aqui deu uma desconfigurada, na verdade, cada desse aqui representa 50, né? Então, o adicional de 50 eosinófilos. Então, eu tracei uma linha aqui, opa, que a gente entenda. Essa linha tracejada aqui está no 300, né? 300 eosinófilos, então, foi o ponto de corte que houve um destaque maior, que as curvas de fato se descolam e a gente consegue entender que o acréscimo do corticoide inalado, da budesonida, ela fez diferença na taxa anual de exacerbação desses pacientes, tá? Então, até os 300 tem uma flutuação, a gente pode discutir se é um benefício, não é um benefício, qual paciente que a gente precisa tratar, selecionar conforme sintomas ou exacerbações prévias, mas a gente entende que depois do 300, o benefício foi bastante destacado. E a gente passa para falar de um outro estudo, né, que é o estudo ITUS, ou ETUS, né? Um estudo multicêntrico, também de fase 3. Esse é um estudo maior, que foi duplo cego paralelo, que ele buscava como desfecho primário, na verdade, aqui sim, taxa de exacerbações, tanto as exacerbações moderadas quanto as exacerbações graves. Então, comparando budesonida, glicopiron e formoterol com o glicopiron e formoterol em terapia dupla, e esses pacientes foram testados, na verdade, em dois, dois grupos, duas doses, né, de tratamento com budesonida, glicopiron e formoterol, na verdade. É, a dose de 320 e a dose de 160 microgramas de budesonida, tá? Então, esse estudo foi quanto maior, incluiu 858, claro, foi um desenho para identificar exacerbações, então a inclusão de pacientes foi maior. Então, era um paciente que tinha um DPOC moderada, muito grave, com histórico de uma exacerbação moderada grave no ano anterior, estavam sintomáticos enquanto recebiam terapia de manutenção e que tivesse mantida por pelo menos 6 semanas antes da triagem, tá? O que o estudo Itos encontrou, né? Então ele encontrou como resultados que a budesonida, glicopiron e formoterol ela preveniu significativamente as exacerbações tanto moderadas e graves quando comparado à terapia com LABA-LAMA, terapia dupla, e a terapia LABA corticoide inalado, né? As reduções de exacerbação, aqui a taxa quando comparada de redução de exacerbação, quando comparada à LABA-LAMA, ela ficou em 24% e 13% quando comparado ao corticoide LABA, né? E aqui o NNT, né, mais uma vez, de 3 para prevenir uma exacerbação no paciente tratado comparativamente à terapia dupla, e o NNT de 7 quando comparado ao paciente usando formoterol e corticoide inalado. Aqui a gente parece entender realmente o impacto do corticoide inalado, né? Uma vez que o paciente com corticoide inalado e formoterol teve um NNT de 7, enquanto o outro grupo teve um NNT de 3. Então, parece realmente o impacto do corticoide na prevenção de exacerbações desses pacientes, né? Esse aqui é um gráfico, né, de redução de mortalidade do grupo budesonida, glicopiron com moterol comparado ao grupo de labalama, né? Então, a gente entende que o tempo para mortalidade por todas as causas nesse gráfico foi reduzido em torno de 49% a redução do comparado. Então, o NNT, para que a gente evitasse essa mortalidade por todas as causas, ele foi de 80, mas também, mais uma vez, é um NNT muito bom quando a gente fala em termos de mortalidade. 80 tratamentos para evitar uma morte. Ah, aqui, as causas de morte, né, quando comparadas, a gente pode identificar que foram impulsionadas, né, a maior parte representada de mortes, por conta de eventos cardiovasculares. Se a gente pegar aqui os eventos cardiovasculares,
eles têm um peso maior mesmo do que eventos respiratórios quando isolados. Então, é importante lembrar que esses pacientes, a maior parte dos pacientes do estudo tinha, sim, fatores de risco para eventos cardiovasculares, mas o número de 70% é relevante. A terapia tripla, né, com budesonida, glicopirrone e formoterol, ela foi associada a um menor risco de eventos cardiopulmonares quando comparado ao LABA/LAMA. E aqui a gente vê mais uma vez o descolamento das curvas, né, já no início, com uma análise pós-hoc desse estudo, mesmo estudo ITOS. A redução relativa ela foi de 20% para eventos cardiopulmonares e aqui graves, quando a gente compara com significância estatística também. Então, o tempo até o evento ele se reduziu significativamente quando associado à terapia tripla, comparativamente ao LABA/LAMA. Esse aqui é mais uma vez que a gente discutiu, né? A terapia tripla em evidência com estudos randomizados controlados no GOLD, como terapia redutora com evidências para a redução de mortalidade. Claro que em pacientes sintomáticos com histórico de exacerbações frequentes. Então, isso aplicado na população ideal para ser tratada. E a gente passa a se pensar, né? Quais são os motivos, por quê, né? E o que essas moléculas elas podem trazer de diferença, né? Então, budesonida, glicopirrone e formoterol no Aerosphere, né? Que é a molécula que faz a entrega de todas das substâncias, né? Ela proporciona uma deposição pulmonar 2 a 3 vezes maior em comparação a os outros dispositivos típicos avaliados, né? Então, ela tem um tamanho de partícula de 3 micrômetros e se enquadra na faixa o que enquadra na faixa de tamanho ideal para deposição pulmonar. E aí foram feitas análises por conta para avaliar como é que era a deposição pulmonar da substância e imagens de funcionais respiratórias, né? Que, resumidamente, é uma tomografia de alta resolução dos pacientes, né? Que eram estudadas. As estruturas pulmonares das vias aéreas eram extraídas e criados modelos para que depois os resultados, conforme a dinâmica de mobilidade dos fluidos, era aplicado em cima daquelas imagens obtidas. E aí o que essa análise mostrou? Que o budesonida, glicopirrone e formoterol apresentam uma deposição pulmonar maior do que formoterol, meclidínio, fluticasona, meclidínio e vilanterol, usando essas imagens por conta do estudo de dispersão dos fluidos, tá? Então, a deposição ela foi de 47% no grupo budesonida, glicopirrone e formoterol, enquanto 20% na fluticasona, meclidínio e vilanterol. Essa aqui é a representação gráfica, né, desse estudo, reconstrução da via aérea e imagem de dispersão dos fluidos. Aqui é muito importante falar, né, que a relevância clínica ela é desconhecida, mas é um mecanismo hipotético pensado para justificar porque dessa diferença que foi encontrada. Com relação simplesmente ao componente do corticoide inalado, né, também foi feita essa avaliação. E, em média, né, a deposição do componente de corticoide inalado ela foi 5 vezes maior quando comparada à budesonida com de fluticasona. Também aqui, mais uma vez, a representação de imagem. Essa outra representação, ela fala a respeito dos fluxos, né? Porque essa representação ela foi estudada para fluxos inspiratórios diferentes, tá? Pacientes que tinham maior fluxo, menor fluxo, para que pudesse entender diferentes perfis de pacientes e foi reproduzida tanto para corticoide inalado, LABA e LAMA. O que a gente entende aqui é que a deposição média de todos os componentes foi maior no grupo budesonida, glicopirrone e formoterol. Aqui também, mais uma vez,
a deposição pulmonar média total, né? E mesmo em baixos fluxos, a simulação, né, realizada, a média foi de 30 ml por minuto para cada inspiração. Então, parece que a partícula realmente, por mecanismo de dinâmica dela no fluxo, ela tem uma deposição um pouco maior. Isso pode impactar, é uma perspectiva de que isso possa ter impactado e ser uma das respostas, mas a relevância clínica disso ainda é desconhecida, é válido repetir, tá? Essa aqui são evidências de mundo real, do Eros, na verdade, para a gente entender a redução de exacerbação anualizada, né, ao longo de um ano. Então, o paciente que iniciou o tratamento de maneira oportuna, ou seja, o paciente que teve uma exacerbação e teve ajuste de terapia prontamente, e aí oportuno ele considerou aqui 30 dias, né, foi 1,5. E quando a gente joga isso para frente, não inicia o tratamento no momento oportuno e adequado para aquele paciente, a gente vê que o risco de exacerbação ele passa a subir, né, até 180 dias, 2, e muito tardio, após 180 dias, para 2,3. Então, houve um aumento médio de exacerbações de 5% quando houve atraso no início da terapia tripla para os pacientes. Essas são evidências de mundo real, né? Estudos retrospectivos que pegaram os dados e viram quanto tempo o paciente demorou para iniciar a terapia tripla. Então, esse aqui é um dado de perfil de segurança, né, da terapia tripla, budesonida, glicopiron e formoterol, comparando com LABA, LAMA e corticoide inalado e LABA. E aí, né, porque a gente sempre discute, como é que é o risco de pneumonia nesses pacientes? Se o paciente está exacerbando muito, eu vou fazer corticoide. Aí, essa análise muito importante dos pacientes dos grupos corticoide, né, tanto terapia tripla quanto LABA com corticoide, eles tiveram, sim, uma frequência de pneumonia um pouco aumentada, como a gente já esperava, e a gente já tem dados anteriores relacionados a isso. Então, o o resumo desses dados apresentados, né? É, a budesonida glicopiron formoterol, ela comprovou que ela ofereceu 52% de redução de exacerbações moderadas e graves e 49% do risco de mortalidade por todas as causas. E o NNT para redução da exacerbação foi de 3, então a cada 3 pacientes tratados eu consegui evitar uma exacerbação moderada grave. Enquanto a cada 80 pacientes tratados foi conseguido evitar uma morte, se comparado à terapia LABA-LAMA. Então, recapitulando assim um pouquinho o que foi dito aqui, né? Permanece claro a necessidade urgente de prevenir as exacerbações, reduzir o risco e a mortalidade prematura na DPOC, que ainda é um grande desafio, identificação precoce e intervenção imediata com as terapias adequadas. É essencial para que a gente consiga esse desfecho de evitar a mortalidade. A terapia tripla é reconhecida pelo GOLD e também pelas diretrizes nacionais como a terapia farmacológica que de fato reduz mortalidade, e a budesonida, glicopiron e formoterol mostrou-se uma solução eficaz quando utilizada nos pacientes adequados que vivem com DPOC. Acho que era isso que eu tinha para falar. Espero não ter estourado o tempo. Obrigado. Mas então, doutora Mar, fique à vontade, obrigado. Que agradeço. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar na companhia de todos vocês aqui e agradeço a Sopterj, Léo, pelo convite. Nos próximos minutos eu vou conversar um pouco com vocês sobre hipertensão pulmonar associado às doenças pulmonares. A associação é uma associação frequente, eu acho que isso é relevante para a gente discutir aqui num grupo de pneumologistas. E tentei trazer também alguns assuntos mais atuais referente ao tema. Como é que é aqui? Opa. Menos elegância. Menos elegância, mas aprendi.
Bem, iniciando então nossa conversa, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Hipertensão pulmonar é uma condição hemodinâmica que ela está presente em diversas doenças e confere aos indivíduos portadores dessa condição hemodinâmica uma elevada mortalidade. A prevalência mundial de hipertensão pulmonar é de 1% da população mundial. Cerca de 1% dos indivíduos têm hipertensão pulmonar, onde a grande maioria vai estar classificado, vão estar compreendidos no grupo 2 da classificação de hipertensão pulmonar, e os pacientes que a gente vai conversar hoje, os pneumopatas, os pacientes que têm uma hipoxemia, estão dentro do grupo 3, que é a segunda maior causa de prevalência. Esse slide ilustra a relevância da discussão. Isso aqui são dados de uma coorte europeia de hipertensão pulmonar, que ele expressa a gravidade em termos de pior mortalidade nos indivíduos que são classificados no grupo 3. E quando a gente analisa os indivíduos do grupo 3, a gente vê que as doenças intersticiais pulmonares é que têm pior sobrevida. Estou aprendendo. Em relação ao mecanismo fisiopatológico da hipertensão pulmonar, ele é bastante complexo, bastante heterogêneo, mas de uma maneira didática para eu falar para os senhores, ele envolve um remodelamento, que ele pode estar na via aérea, ele pode estar no parênquima, ele pode estar no vaso. Para que lado o nosso paciente cai nessa balança é que vai determinar a presença ou ausência de hipertensão pulmonar, assim como sua gravidade. A gravidade eu defino como uma gravidade hemodinâmica. Se a gente tem indivíduos onde o remodelamento de via aérea ou o remodelamento parenquimatoso é mais exuberante, eles podem até não ter hipertensão pulmonar, e quando tem, habitualmente é definida como leve. Ao contrário, os pacientes que vão se demonstrar com remodelamento predominantemente vascular não só vão ter hipertensão pulmonar, como podem ter hipertensão pulmonar definida como grave. Eles sempre vão determinar uma limitação ao exercício e, a depender do lado da balança, a limitação vai ser mais ventilatória ou vai ser mais circulatória. E que a gente sabe que inevitavelmente vai acontecer a presença de hipoxemia, seja ela um repouso ou exercício. Então, obrigada. Essas tabelas aqui são as tabelas de classificação da hipertensão pulmonar do penúltimo e do último simpósio mundial de hipertensão pulmonar. Ela é um pilar pivotal, importante dentro da hipertensão pulmonar. É aqui que a gente vai definir os nossos indivíduos em relação à fisiopatologia que culmina na hipertensão pulmonar. Classificá-lo de uma maneira equivocada é compreendê-lo erradamente e, consequentemente, elaborar medidas de tratamento que também serão erradas. Especificamente, pode? Pode. O que foi aquilo? Aqui? Tá. Se a gente for ver especificamente o grupo 3, que é o que a gente está discutindo aqui, houve uma mudança na nomenclatura, onde a gente não fala mais devido a, e a gente agora determina o termo associado a. Existe um racional, uma justificativa para isso. Os indivíduos atualmente vão apresentar uma hipertensão pulmonar que é dissociada da doença. E essa dissociação, ela infere para a gente que a doença pulmonar crônica, o DPOC, a doença intersticial, eles funcionam como os fatores de risco e não exclusivamente uma causa e efeito. E aí isso vai contribuir para outros múltiplos mecanismos fisiopatológicos que vão determinar a hipertensão pulmonar. Essa figura ilustra um pouco o que eu falei anteriormente. No centro da figura, a gente agora determina os nomes da doença: DPOC, doença intersticial, sobreposição, fibrose, enfisema. E dentro da mesma doença, esse indivíduo ele vai apresentar hipertensão pulmonar a depender de presença de comorbidades, a depender da sua história genética, presença de autoimunidade. Qual é o grau de exposição que ele tem em relação a riscos ambientais? Como é que ele se comporta do ponto de vista funcional, seu padrão tomográfico, seu padrão histopatológico?
Como é que é o vaso? A doença está numa disfunção endotelial, ela está relacionada a uma amputação vascular ou um remodelamento vascular. Do ponto de vista hemodinâmico, eu vou determinar a gravidade desse paciente, grave ou não grave. Da mesma forma também que eu vou analisar como é que está o meu ventrículo direito, dada tamanha pós-carga que ele está sendo submetido. E isso, efetivamente, a gente vai entender a partir desses domínios aqui que o diagnóstico de hipertensão pulmonar associada às doenças pulmonares crônicas, ela deve ser fundamentada numa abordagem multimodal. Esse trabalho ilustra muito o que a gente conversou anteriormente. A associação de hipertensão pulmonar com DPOC, a gente vai entender que grande parte dos nossos indivíduos vão ter uma proporcionalidade na figura aqui representada pela cor azul em relação à sua magnitude em termos de prejuízo funcional e, da mesma forma, a mesma proporção, diga-se de passagem, em relação seu comportamento vascular. A gente vai ter indivíduos com diagnóstico de DPOC que eles vão ter gravidade funcional e podem até não apresentar hipertensão pulmonar. Em contrapartida, a gente vai ter indivíduos que não vão ser tão graves funcionalmente, mas vão ter uma expressão vascular de doença muito mais exuberante. Esses indivíduos aqui, a gente determina hoje um termo de fenótipo vascular. E eles são muito próximos dos pacientes que têm diagnóstico do grupo 1, hipertensão arterial pulmonar. E, para tanto, nesses indivíduos, a gente pode pensar na possibilidade de um tratamento vasodilatador específico, onde a gente utiliza para os pacientes que são categorizados no grupo 1. O pensamento é muito similar quando a gente fala das doenças pulmonares intersticiais. Se eu tiver um paciente que tem um fenótipo vascular, onde eu tenho uma resistência vascular pulmonar elevada, e que eles não se comportam do ponto de vista de magnitude, seja ela funcional ou mesmo tomográfica, e já tem sinais de sobrecarga no ventrículo direito, para esses pacientes também a gente pode pensar em terapias específicas relacionadas à hipertensão pulmonar. Falando um pouco sobre os dados de prevalência das duas principais entidades, a gente tem essa revisão sistemática aqui de DPOC, não tão mais atualizada assim, mas dá um dado que é bastante impactante, que cerca de 40% dos indivíduos que têm diagnóstico de DPOC, eles vão ter hipertensão pulmonar. Essa prevalência ela aumenta com a gravidade. A gravidade aqui eu defino como gravidade funcional analisada pelo VFUM. E, felizmente, a grande maioria vai ser classificada como hipertensão pulmonar leve. Os trabalhos relacionados à prevalência de doenças intersticiais, normalmente eles derivam de uma coorte de fibrose pulmonar idiopática. Da mesma forma que no DPOC, a gente vai ver que a prevalência ela aumenta de acordo com a gravidade da doença intersticial. Só que essa correlação nem sempre ela é bem esclarecida na literatura, de modo que a gente vai ver pacientes graves do ponto de vista vascular, ao mesmo tempo apresentando gravidade funcional ou extensão tomográfica. Isso aqui também é um outro dado de prevalência. É lógico que a gente analisa uma coorte de pacientes graves, isso aqui é um centro de referência de transplante pulmonar, e a gente observa que a evolução do conhecimento de hipertensão pulmonar e, assim, cortes específicos para o diagnóstico hemodinâmico de hipertensão pulmonar, essa prevalência mudou, aumentando o seu valor, e isso não tão atualizado assim. A gente ainda fez o corte de resistência vascular pulmonar maior que 3, mas mais de 80% dessa população tinha hipertensão pulmonar. Da mesma forma, houve um aumento dos dados de prevalência quando a gente analisa a fibrose pulmonar idiopática, com mais de 70% dos pacientes encaminhados para o centro transplantador de pulmão com hipertensão pulmonar. E aí eu acho que a relevância, eu não tinha discutido com o Bruno sobre o tema dessa aula aqui, mas eu achei que linka muito com a discussão anterior, da aula anterior, que a gente vê que a hipertensão pulmonar ela define desfechos negativos.
No DPOC, o paciente tem uma menor tolerância ao exercício, ele interna mais por exacerbações e ele, infelizmente, tem uma pior expectativa com uma pior sobrevida. O pensamento não é diferente para as doenças pulmonares intersticiais, eles também têm uma menor tolerância ao exercício, têm um maior número de exacerbações, pior qualidade de vida e também pior sobrevida com maior mortalidade. Em relação aos dados da sobreposição fibrose em enfisema, cerca de quase metade dos indivíduos que têm fibrose em enfisema vão ter hipertensão pulmonar. Eles são predominantemente pacientes do sexo masculino e vão, da mesma forma que a presença da hipertensão pulmonar no DPOC, na doença intersticial, ter desfechos negativos, vão ser mais sintomáticos, vão ter limitação ao exercício, eles vão ter uma redução e uma queda da saturação, um maior grau de hipoxemia e também, como os outros, uma pior sobrevida. Como é que a gente chega nesse diagnóstico? Ele envolve 3 etapas. Suspeição, detecção e confirmação. A suspeição é feita por todos nós aqui. Ela vai envolver domínios clínicos, domínios funcionais, domínios que refletem a função do coração direito e alterações tomográficas. Em relação ao domínio clínico, é a gente perceber que o nosso paciente ele mudou a trajetória da evolução da doença de base. Existe uma piora que a gente não consegue entender especificamente pela doença. Ele vai ter, provavelmente, no exame físico, sinais que reflitam uma sobrecarga do coração direito, já com um grau de disfunção. Em relação à avaliação funcional, eles têm uma queda de DLCO. Quando a gente analisa especificamente os pacientes com doença intersticial pulmonar, a queda tanto da CVF e da DLCO ela vai acontecer, mas de uma maneira muito mais discrepante da DLCO em relação à CVF, de forma que relações maiores que 1,6 pode sugerir presença de hipertensão pulmonar nesses indivíduos. Eles vão ter pior desempenho no teste da caminhada e dessaturação nesse teste. E se a gente estiver disponível para execução, o teste de exercício cardiopulmonar pode dar algumas informações bastante relevantes com alterações que reflitam o acometimento circulatório desse indivíduo. Em relação ao marcador de ventrículo direito, uma elevação, uma dosagem de BNP ou NT-proBNP, esse habitualmente na presença de hipertensão pulmonar alterado. E aumento da artéria pulmonar, aumento das cavidades direito. Uma vez que a gente suspeite dessa condição, a gente leva o paciente à realização de um exame chamado ecocardiograma, que é o exame que tem a função de detectar essa condição hemodinâmica. Mesmo tendo indivíduos, principalmente na população de indivíduos com diagnóstico de DPOC, onde a gente tem uma janela acústica inadequada, ainda assim, até hoje, é o exame de eleição para realização. E se essa suspeição continuar, junto com a detecção forte, esse paciente ele deve ser encaminhado para a realização do cateterismo cardíaco direito. No cateterismo cardíaco direito, o que a gente espera? Além da média pulmonar maior que 20, a gente vai ter como informação uma pressão capilar pulmonar menor ou igual a 15 e uma resistência vascular pulmonar maior que 2. Essa combinação desses 3 variáveis aqui determinam a informação hemodinâmica de uma hipertensão pulmonar pré-capilar. É nesse exame também que a gente vai determinar a gravidade hemodinâmica da hipertensão pulmonar nesses indivíduos, onde na população de DPOC, uma resistência vascular pulmonar vai definir que esse paciente é mais grave e, posteriormente, vou detalhar melhor nas doenças intersticiais maior que 4 unidades UDI. Nem todo paciente com hipertensão pulmonar e associada a uma doença pulmonar crônica necessita fazer cateterismo cardíaco direito. Esse exame ele vai ser indicado quando a gente indicar um procedimento cirúrgico, especificamente se a gente for generalizar para todas as doenças pulmonares crônicas, o transplante pulmonar. Quando existir, sim, uma suspeita que esse paciente pode ter uma outra causa de hipertensão pulmonar que não seja classificada no grupo 3,
grupo 1 e grupo 4 especificamente, eu mostro para os senhores. E sem sombra de dúvida, eu acho que isso que é a relevância mais importante que eu passo para vocês hoje em relação à importância da avaliação hemodinâmica através do cateterismo, é quando ele vai informar para a gente mais do que o diagnóstico, informações prognósticas, especificamente a resistência vascular pulmonar, onde eu vou conseguir fenotipar esse paciente e aí pensar em estratégias terapêuticas futuras. Em relação ao tratamento, é fundamental que, uma vez que a gente pense em hipertensão pulmonar, a gente revise todo o tratamento da doença de base do paciente, passo a passo. E, se couber inserção de alguma intervenção, é o momento de ser realizada, tá? É fundamental, dada a prevalência elevada, investigar os distúrbios respiratórios do sono. E, uma vez diagnosticados, a gente sabe que eles promovem alterações na circulação pulmonar, eles também devem ser tratados. Mesma coisa acontece especificamente na população de DPOC, a investigação de doenças cardíacas. Revisar o estado nutricional dos nossos pacientes, isso é fundamental, corrigir a hipoxemia, seja ela de repouso, mas também a hipoxemia no exercício. Se for um paciente que ainda fuma, orientar tratamento para cessação do tabaco. Investigar tromboembolismo agudo ou crônico. Quando eu falei para os senhores, a questão da mudança da evolução da trajetória da doença do paciente, o diagnóstico de tromboembolismo, seja ele agudo ou crônico, é extremamente importante. E, para isso, ele precisa ser investigado. Entendendo que as exacerbações pioram esses indivíduos, a prevenção é fundamental e a reabilitação. Reabilitação eu coloquei aqui como cautela, uma observação que assim, a gente entende, a gente já tem bastante trabalho que mostra para a gente que a reabilitação na hipertensão arterial pulmonar ela é benéfica, no DPOC ela é benéfica, nas doenças intersticiais ela é benéfica, mas a gente tem muito pouca informação até o momento em relação da combinação hipertensão pulmonar e doença pulmonar crônica, de modo que a gente entende muito provavelmente que seja positivo, seja benéfico, mas a gente ainda não tem protocolos a seguir. Especificamente falando de tratamento específico para hipertensão pulmonar nas doenças pulmonares crônicas, é um tema ainda bastante distinto, com resultados bastante variados. Aqui eu trago, acho que o primeiro grande trabalho que teve impacto, que é a utilização de um vasodilatador pulmonar, um análogo da prostacyclina, chamado treprostinil. Ele, nesse trabalho, que é intitulado Increase, ele é administrado de forma inalada em doenças pulmonares intersticiais. Esse trabalho foi um trabalho multicêntrico que conseguiu recrutar mais de 300 indivíduos, onde todos eles tinham um diagnóstico de doença pulmonar intersticial baseado no padrão tomográfico. E todos eles tinham hipertensão pulmonar, à época definida como uma hipertensão pré-capilar, onde utilizava-se ainda a pressão média maior ou igual a 25. Qual foi o desfecho principal desse trabalho? Melhora na performance do teste da caminhada. E ele não só conseguiu alcançar o desfecho principal, como também os desfechos secundários a favor do grupo intervenção com treprostinil. Ou seja, houve uma queda de mais de 15% do NT-proBNP dos indivíduos que foram expostos ao treprostinil, como também o menor número de ocorrências de piora clínica nesse grupo. Também fazia parte de outros desfechos, desempenho no teste da caminhada na semana 12 e 15, todos a favor do grupo treprostinilalato. E esse trabalho ele trouxe informações mais detalhadas. Analisando subgrupos, a gente observou, quer dizer, o trabalho observou que os pacientes que tinham maior gravidade hemodinâmica, definida por uma resistência maior que 4 unidades UD, eles tinham uma maior magnitude em relação à diferença no teste da caminhada. E isso também estava associado ao número de doses que esses pacientes faziam uso do análogo da prostacyclina. Na análise pós-ROC, os dados foram surpreendentemente positivos e para nossa alegria, bem positivos em relação às informações que ele trouxe. É um remédio que é bem tolerado, os efeitos colaterais
eram os efeitos colaterais já esperados. Os benefícios, como o slide anterior, era dose dependente, eles precisavam fazer mais de 9 respirações por dose, e eram 4 doses por dia. E uma força importante desse trabalho que foi analisado diferentes doenças pulmonares intersticiais. E esses indivíduos tinham menor propensão a eventos de progressão de doença. Que eventos eram esses? Queda do teste da caminhada de 6 minutos, menor hospitalização, menor exacerbação da doença, menor declínio da CVF. Na fase aberta do estudo, que tinha mais de 70% da população inicial, ainda assim, viu-se que a melhora da capacidade de exercício se mantinha, os pacientes tinham um maior tempo para ocorrer a hospitalização e um maior tempo para a exacerbação da doença. E o que a gente quer ouvir e buscar de informação de ensaio clínico. O tratamento pode estar associado, sim, à mortalidade nos pacientes com hipertensão pulmonar e doença intersticial pulmonar. Falando um pouco sobre os trabalhos em relação aos vasodilatadores na doença pulmonar obstrutiva crônica, isso aqui foi uma revisão sistemática publicada no ano passado, que analisou a utilização de classes distintas de vasodilatadores em pacientes com DPOC grave. A gravidade era definida por uma resistência maior que 5 unidades UD ou uma média da pulmonar maior ou igual a 35. E ele observou que não houve só melhora hemodinâmica nos indivíduos tratados com vasodilatador, queda da pressão da artéria pulmonar e queda da resistência vascular pulmonar. Eles também tinham melhora clínica. Isso era um dado novo em relação aos trabalhos anteriores. Os pacientes tratados com vasodilatador, que tinham hipertensão pulmonar associada a DPOC, tinham numericamente menor número de indivíduos que estavam categorizados em classe funcional 3 e 4. O sucesso do estudo INCREASE motivou o mesmo grupo a fazer um estudo chamado PERFECT, onde utilizou o mesmo análogo da prostacyclina em pacientes com DPOC. Ele teve, em razão da Covid-19, uma dificuldade em relação ao recrutamento de indivíduos, de modo que a amostra desse estudo consistiu em 76 indivíduos com diagnóstico de DPOC. O diagnóstico era feito funcionalmente, de uma maneira exclusiva, só levava em consideração a prova de função pulmonar, e eles tinham uma avaliação hemodinâmica que não só determinava a presença de hipertensão pré-capilar, mas que recrutou indivíduos com resistência vascular pulmonar maior ou igual a 4 unidades UD, ou seja, tentando adequar uma população mais específica para a intervenção com vasodilatador. Mas, infelizmente, diferente do estudo INCREASE, esse estudo foi interrompido por maior número de eventos adversos graves no grupo intervenção frente ao placebo e também numa análise que provavelmente a mortalidade nesse grupo era maior. O desfecho principal do trabalho, que era um desempenho no teste da caminhada maior, ele, ao contrário, numericamente foi menor no grupo tratado. Na análise pós-hoc desse trabalho, o que ele pôde analisar ainda com os dados? Os eventos adversos, que eram insuficiência respiratória ou exacerbação do DPOC, não estavam relacionados à insuficiência cardíaca e nem ao broncoespasmo. Broncoespasmo por quê? Com medicação inalatória, a gente espera como efeito colateral a presença de broncoespasmo. Todos os indivíduos que morreram no trabalho tinham uma DLCO menor ou igual a 25%, provavelmente justificando que pacientes que morreram eram pacientes mais graves. E, por fim, ele ainda conseguiu analisar, e provavelmente isso possa ser objeto para análise em estudos futuros, que nos indivíduos que percebeu-se um benefício, eles tinham uma hemodinâmica com uma média maior ou igual a 40 e um VFU maior ou igual a 40% do predito. Em relação às outras doenças pulmonares, os dados são bastante limitados. Especificamente, eu vou falar sobre fibrose e enfisema, porque essa população fez parte do estudo INCREASE, e o que os especialistas descrevem em relação à análise desses dados, que muito provavelmente, se a gente for discutir a possibilidade de uma terapia vasodilatadora específica para hipertensão pulmonar nos indivíduos com essa sobreposição de doença, é que existe um predomínio do padrão fibrótico em relação ao enfisema.
Em relação às outras doenças, a gente ainda tem dados bastante limitados e algumas delas limitados a relatos de casos ou estudos de população pequena. Como mensagens finais que eu trago para os senhores, primeiro lembrar que a associação hipertensão pulmonar e DPOC é frequente e isso confere maior gravidade para esses indivíduos. Que mesmo dentro da mesma doença, existem diferenças entre os indivíduos que têm um diagnóstico de hipertensão pulmonar associada à doença pulmonar obstrutiva crônica. E que, para tanto, é importante a gente identificar os fenótipos desses indivíduos. Esse fenótipo ele se baseia predominantemente numa avaliação hemodinâmica que determina a gravidade, que é definida pela resistência vascular pulmonar. Para esses indivíduos, muito provavelmente, a gente pode discutir terapias vasodilatadoras, mas não se esquecendo que é fundamental a gente rever o tratamento da doença de base e investigar e tratar comorbidades. Eu termino minha apresentação com o mesmo sorriso que a gente tem em todas as fotos aqui, que mostra um pouco como é o funcionamento do grupo de circulação pulmonar no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, onde a gente consegue agregar assistência, pesquisa e ensino. Eu agradeço a todos. Muito obrigada. Convidar o Bruno, então, para se aproximar. Márcia, por favor, fique por aqui. Vamos começar o debate. Começando a gostar mais de hipertensão arterial pulmonar. Começando a ficar mais legal, assim. Parabéns pelos trabalhos de vocês. Parabéns pelas apresentações de grande qualidade. E sim, abro então para possíveis perguntas de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Oi, boa noite, parabéns. Cheguei no final da apresentação do Bruno, mas consegui pegar bastante coisa. Parabéns pelas apresentações. Juntando aí vocês dois, queria saber a opinião de cada um e assim um pouco que dá angústia assim no atendimento, né, do paciente com DPOC é que a ideia é que a gente pudesse ver no eco muito antes de talvez chegar a um valor de pressão estimada muito alto para a gente poder, talvez, encaminhar esse paciente para avaliação, e isso, na verdade, tem sido um aprendizado para mim, porque a gente tem que ir aprendendo a interpretar outras informações. Então, eu queria perguntar para vocês se o que vocês olham além da pressão estimada e que poderia ser um alerta para a gente talvez fazer um eco mais precoce, investigar outras causas de alteração no eco que poderiam dizer aí que o paciente está evoluindo para uma hipertensão pulmonar. Michele, o eco ele tem suas limitações e é um exame que ele é realizado com o paciente em repouso. Então, muito do que a gente pode inferir dos resultados, muito do que a gente pode retirar do exame é um paciente sem a condição habitual de esforço que ele executa no seu dia a dia. Então, isso já compreende uma limitação, mas é o que a gente tem de relevância. Eu acho que o eco vai mais de eu buscar uma pressão sistólica da artéria pulmonar elevada. Eu quero, na verdade, entender a dinâmica de como é que está aquele paciente, muito mais para o afastar. Tá? Ele, é claro, ele somado tem outros achados que são relevantes, além, não digo nem da pressão sistólica da artéria pulmonar, da PSAP, mas sim da velocidade. Mas você tem achados ali que refletem sobrecarga do ventrículo direito, ou seja, a doença em si ela já está estruturada. Eu acho que a gente tem que pensar em mecanismos preventivos. E o que a gente tem para tratar é tratar uma doença, como eu defini, do ponto de vista hemodinâmico, ela já é grave. Então, que a gente acho que a gente tem que buscar é entender o paciente antes da hipertensão pulmonar efetivamente acontecer. E o ecocardiograma é um exame de detecção, tá? Eu acho que se a gente vê a oportunidade de ver esse paciente, como é que ele se comporta no esforço, pode ajudar a gente a ter pistas mais
precoces do que efetivamente um diagnóstico já de uma alteração hemodinâmica. Também, um pouquinho do que a Márcia falou, a limitação do eco, que é a maior realidade, né? Ser feito em repouso, talvez seja a principal limitação que a gente tem, mas claro, que as outras variáveis lá do ecocardiograma, além da pressão, né, sistólica da artéria pulmonar, né? Hoje em dia a gente fala muito da VRT também, né, Márcia? Que está associado, mas que as diretrizes têm trazido mais recentemente, medida de TAPS, enfim, tem diversas análises que podem ser extraídas dali, mas de fato é um exame que tem algumas limitações para detecção muito precoce, que eu acho que sua pergunta talvez tenha sido nesse sentido, né? Quando detecção muito precoce, o eco definitivamente em repouso não vai trazer todas essas respostas. Mas, claro, não é para olhar o eco e só a PSAP, né? Tem diversas outras condições que a gente pode olhar ali, tamanho, área de átrio, a VRT, por aí. Você pergunta dos achados relacionados à hipertensão pulmonar, fala VRT é a velocidade de regurgitação tricúspide, que, na verdade, determina a pressão sistólica da artéria pulmonar. Mas ver como é que funciona o coração direito em relação a tamanho, em relação à sua função, tem vários marcadores relacionados à função. Analisar a cava para saber se existe uma pré-carga ali que justifique ela estar alterada ou não. Enfim, eu acho que quando a gente pediu o eco, seria importante a gente deixar muito claro qual é o objetivo do eco. Mas voltando de novo, o eco é para detecção. A gente tem que suspeitar e, quem sabe, na verdade, ver esse paciente de uma maneira mais precoce antes do eco acontecer. Rever a questão dos domínios que eu tinha dito anteriormente. Sim. Perguntas? Bruno, eu sei que essa pergunta talvez não tenha resposta ainda, não tem estudo head-to-head. Quais os diferenciais em relação ao que nós já temos no mercado hoje? Nova terapia tripla. Pronto, a primeira resposta é essa, head to head a gente ainda não tem, né? Ele provavelmente nem vai ter, tá? Algumas, mas recapitulando o finalzinho ali da apresentação que eu trouxe, tem alguns dados de dispersão pulmonar baseado em mecânica de fluidos, né? Que talvez sugiram que haja uma maior deposição da molécula, tanto em vias aéreas mais centrais quanto em vias aéreas mais distais, que apontam para um caminho para a gente pensar no diferencial, né? Dessa combinação, né? Na verdade, da combinação das três moléculas. Os estudos que estão citados no GOLD também, né? Que eu mostrei aqui, o ITUS, na verdade, a redução de mortalidade que ele traz. Então, temos dois estudos que estão citados na nossa principal referência no GOLD, com redução de mortalidade, né? E a taxa de redução de mortalidade para o desoxirriglicopirrônio formoterol um pouco maior do que vilanterol, meclidínio e fluticasone, tá? Então, em princípio, a gente tem duas combinações triplas com redução de mortalidade, acho que isso já é muito significativo. Agora, pensando em moléculas, talvez esse indicativo de deposição pulmonar possa ser o caminho a ser estudado para trazer essa resposta. Perfeito. Alguma pergunta? Não, por favor, me entendam bem em relação à pergunta. O evento se chama Debate sobre Teste. Então, você fica um pouco mais confortável, né? É, a gente está sendo gravado. É, nem todo mundo tem a possibilidade de acesso a um setor terciário de saúde, né? Então, pessoas de longe vão nos assistir. Perdão pela informalidade, qual o pacote mínimo para quem está distante desses centros em relação a lidar com hipertensão arterial pulmonar? Não dá para fazer perfeito. O que é o mínimo? Excelente pergunta. Eu acho que eu quis trazer essa discussão aqui
para tentar também simplificar e tirar esse mito da hipertensão pulmonar. Eu acho que a gente tem que entender o nosso paciente, mesmo sabendo que a associação é uma associação frequente, que a gente tem que tratar a doença de base desse paciente. E sempre buscar alternativas quando existe uma evolução que é uma evolução diferente do que a gente espera. E para isso a gente tem que investigar. Como eu falei anteriormente, o cateterismo cardíaco direito, que eu entendo sim que ele habitualmente indicado, ele uma vez indicado, ele tem que ser feito no centro de referência, a gente tem uma parcela muito mínima de indivíduos que vão precisar desse exame. Então, é ver a evolução clínica desse paciente, esse é um ponto fundamental. Analisar esse paciente do ponto de vista funcional e entender se aquelas alterações justificam pela doença de base ou não. Isso é um outro ponto que também está no nosso dia a dia. Tá? Assim, dentro de um centro universitário, paradoxalmente que você falou, a gente às vezes tem dificuldade de dosar um BNP, diferente de um consultório. Mas existem alguns marcadores de função cardíaca, e especificamente a gente acabou de falar do ecocardiograma, que é um exame que pode dar outras informações. E a tomografia, ou seja, a gente está falando de exames habitualmente já utilizados na evolução, no acompanhamento desses indivíduos. É ali que a gente vai pegar a informação da suspeição. Então, a gente não vai mudar a nossa evolução habitual do que a gente tem de acompanhamento desses indivíduos. E a partir do momento que a gente suspeitar, aí sim, eu acho que esses indivíduos, eu tenho dificuldade quando eu falo isso, porque sou uma representante de um centro de hipertensão pulmonar no Rio de Janeiro, mas eu acho que quando suspeitar dessa possibilidade, esses pacientes têm que ser encaminhados para um centro de referência. Só pegando o gancho do finalzinho aqui da fala, né? Eu acho que para quem está distante do centro de referência, pensar na possibilidade é o que precisa ser o primeiro passo, que não pode ser jamais esquecido. Porque muitas vezes o paciente tem um DPOC e a gente implica, não, é DPOC, 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 mas também pode ter a coexistência. Então, para quem está distante do centro de referência, lembrar da possibilidade sempre. E como a Márcia falou, o ecocardiograma é um exame que é pedido com uma grande frequência, né? Mesmo longe de centros de referência, se a gente for pensar a disponibilidade de ecocardiograma é muito maior. Então, lembrar que pode haver uma coexistência das questões no mesmo paciente. E colocar na indicação que você está pensando em hipertensão pulmonar. Acho que tem que ser além da dispneia, além da informação, a sua impressão diagnóstica ela tem que estar ali no pedido. O olhar, né? O olhar do ecocardiografista, quando a gente levanta a suspeita, ele é diferenciado. Senão pode ser uma informação que muitas vezes a gente pega ecocardiograma que nem tem estimativa da PSAP, né? Gente, antes de mais nada, parabéns pelas apresentações e tal. Isso daqui que eu vou perguntar é velhice. Eu quero saber o seguinte: a gente sabe que o ultrassom é um exame examinador dependente. Da mesma maneira que a gente defende encaminhar para uns centros de referência, existe alguma coisa nesse sentido para poder fazer um screen de hipertensão pulmonar? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta do senhor. É a questão da adequação do exame à suspeita diagnóstica. Depende de quem faz, é técnico dependente. Não tenho dúvida, professor. Assim, com certeza, tá? É, a gente na UFRJ, quando a gente pensa em hipertensão pulmonar, existe um grupo de ecocardiografistas que analisa o exame de uma maneira bastante distinta, mesmo dentro do mesmo serviço, para uma indicação ou outra que não seja hipertensão pulmonar. E habitualmente os indivíduos que vocês encaminham para a gente, mesmo com ecocardiogramas mostrando alterações que levaram à suspeição e à detecção, a gente repete o exame na instituição para fazer. Então, é um exame examinador dependente e as informações que estão ali, elas têm que ser são questionáveis. Eu acho que é a mesma forma como a gente interpreta uma tomografia. O laudo, ele pode descrever uma informação, mas a foto é outra. E ela pode ser interpretada de maneiras distintas.
Acho que é isso, né? Aquele correlacionar com a clínica que vem lá embaixo, né? Que muitas vezes o ecocardiograma não é compatível com o paciente que a gente está vendo. E no centro de referência, obviamente, a possibilidade de profissionais com um olhar mais apurado e mais treinado para aquela condição, talvez seja diferencial, né? Certamente, variabilidade de PSAP em ecocardiograma, uma coisa que é frequente. Excelente. Aprendi bastante hoje. Ficou bom. Alguma pergunta mais ou eu começo a encerrar o nosso último debate sobre teste? Me dá uma melancolia, assim. A gente vai ficando um pouco menos jovem. Último do ano, né? Último do ano, é bem claro? Não, estava nas entrelinhas, né? Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês, agradecer a Astra, agradecer a minha equipe, agradecer aos excelentes palestrantes, de verdade, muito, muito obrigado. Eu sei que a gente gosta de fazer isso, mas eu sei que a gente não tem uma vida tranquila e quando recebe esse tipo de convite, o sentimento é duplo, né? De alegria, de satisfação. Por outro lado, meu Deus, o que eu disse sim, mais um compromisso no meio de tantos compromissos. Muito obrigado, de coração. Lembrar, dia 2, 5 e 14, 2 o debate, o podcast sobre TERS, dia 5 na UF, né? É exigir um pouco demais de vocês aqui do Rio, eu compreendo, né? Mas bem seria uma grata surpresa. E dia 14, a nossa despedida do ano com o curso de doenças do sono. Obrigado. Agora vamos à nossa sobremesa e confraternização. Obrigado mesmo a vocês.